2,5 milhões de anos. Esse é o tempo estimado de existência da nossa floresta amazônica, rica em diversidade e uma fauna e flora incríveis. A floresta que se estendeu por todo o continente, que abrigou vida, que deu proteção e segurança e sustento para as diversas culturas e tribos e povos e animais que estavam nesse local. Floresta amazônica, o lar de diversos animais que o mundo ocidental europeu jamais tinha visto. Floresta amazônica, o lar de animais, de espécies de plantas que ainda não foram nem descobertos, nem catalogados, em que os cientistas e pesquisadores passam a vida no meio da floresta e ainda não descobriram nem metade dela. Floresta amazônica, que mesmo com todos esses milhões de anos, ainda é um ponto de atenção, de medo, de dúvida e de receio de existência. Isso porque desde aproximadamente 525 anos, quando os portugueses e europeus chegaram na América, os recursos da floresta se tornaram cada vez mais benquistos, cada vez mais atrativos, mas não por apreciação da vista ou por preservação, não porque era uma floresta inexplorada e que era algo raro que devia ser protegido, mas porque era algo que poderia ser extraído, vendido, trocado, poderia gerar dinheiro. Enquanto a floresta era cortada, a economia crescia. Enquanto os animais morriam, o luxo e a economia aumentavam. E não é muito diferente nos dias de hoje. Os tempos mudaram, mas a realidade ainda é a mesma. Enquanto a Amazônia queima, enquanto a Amazônia é morta, a economia cresce. E enquanto a Amazônia morre, a humanidade morre. Mas no meio de todo esse caos, nós vamos deixar aqui alguns minutos, sentar aqui para conversar e falar e debater e discutir esse tema tão importante no nosso mundo e cada vez mais importante. É bom que apreciemos a floresta enquanto ela existe. Por isso, o tema do nosso grupo do trabalho de Laboratório de Mediação e Intervenção Sociocultural da ETEC Antônio Devisati, o nosso tema é o contraste entre preservação ambiental e economia na Amazônia. Tanto se discute sobre as riquezas, a diversidade e o potencial da nossa floresta amazônica, mas o que realmente é essa Amazônia? Nós brasileiros temos um problema de diminuir sempre e menosprezar as nossas riquezas e os nossos potenciais. Nós sempre falamos e achamos que nós temos muito menos do que realmente nós temos. Quando a gente fala de Amazônia, a gente sempre pensa no quê? A gente pensa primeiro uma árvore, nós pensamos uma floresta cheia de árvores, nós pensamos em uma onça, em animais diversos, e nós pensamos às vezes até em comunidades indígenas nos meios. Então, toda a floresta amazônica, toda a diversidade, todas as riquezas, tudo é resumido a árvore, índio e onça. Mas nós vamos entender um pouco de que a Amazônia é muito mais do que isso. E o que realmente é a Amazônia? Eu vou dar para vocês uma pequena amostra do poder e do potencial e das riquezas da nossa querida e amada Amazônia. A Amazônia representa 40% das florestas tropicais no mundo. De todas as florestas, 40% está só aqui na Amazônia, cuja maior parte da floresta está em território brasileiro. Na Amazônia existem muitas espécies ameaçadas de extinção. Enquanto várias pessoas e filmes comentam sobre espécies como mamutes ou dinossauros ou espécies raras que deixaram de existir, a nossa Amazônia continua abrigando diversas espécies que estão quase deixando de existir. Mas muitas vezes nós não damos a mínima importância para isso. E só depois que deixar de existir, a gente vai lembrar e chorar pelo leite derramado. A Amazônia representa 85% das espécies de peixes na América do Sul. De toda a América do Sul, de todos os países que se tem
na América do Sul, 85% das espécies de peixes estão apenas na nossa floresta amazônica. Apenas na nossa floresta amazônica estão cerca de 40 mil espécies de plantas diferentes. São riquezas diversas, infinitas possibilidades e ainda muitas delas nem descobertas, mas estão na nossa floresta. Na nossa floresta amazônica existem cerca de 817 mil indígenas vivos, comunidades indígenas que estavam por todo o continente. A grande maioria deles foram esmagados, dilacerados, decapitados, mortos. Mas a nossa floresta continua abrigando muitos indígenas. E dentre esses indígenas, nós temos uma riqueza enorme. Abrigam-se na nossa floresta amazônica cerca de 274 línguas indígenas diferentes. Se você lembrar de quantas línguas existiam no começo da exploração, você percebe o quanto a nossa floresta abriga, o quanto foi perdido, mas desse todo que poderia ser perdido, o quanto representa essas 274 línguas indígenas. E enquanto nós menosprezamos, diminuímos, simplificamos o potencial e as riquezas da nossa floresta amazônica, os que estão do outro lado do oceano, ou os que estão na nossa parte de cima da América, veem as nossas riquezas e, ao invés de continuarem focando no país deles, eles querem vir até o nosso país com desculpas internacionais para explorar os nossos recursos. Enquanto nós estamos preocupados com outras coisas, com políticas populistas ou com outras pautas, os exteriores, os estrangeiros, entram na nossa floresta para nos roubar, para nos saquear. Enquanto nós fazemos meme com o ouro português, eles continuam nos roubando e nós nem percebemos que isso está acontecendo. Afinal de contas, no nosso mundo moderno, cada um só se preocupa com a sua vida e a natureza que se vire. Na Amazônia, nós temos um material muito cobiçado e muito importante chamado nióbio. O nióbio é um material essencial para a produção de aeronaves e dispositivos de tecnologia. Ele é resistente à corrosão e altas temperaturas, além de possuir uma condutividade muito alta. Em nossa floresta, nós possuímos cerca de 2,9 bilhões de toneladas desse material, essencial para a tecnologia. Mas nós não exploramos, não temos nem planos para explorar esse material de forma eficaz, de forma estratégica. E você pode até pensar, não, o Brasil ele não extrai esse material, ele não pensa muito nele, porque para proteger a nossa floresta, porque o Brasil está de acordo com a proteção do meio ambiente, porque o Brasil está olhando para a sua floresta, porque o Brasil está protegendo a sua fauna e sua flora. E eu pergunto, se o Brasil realmente está tão interessado com a proteção da sua floresta, se isso é verdade, se o Brasil se preocupa tanto com a Amazônia e com a natureza, por que nós estamos deixando os chineses fazerem isso no nosso lugar? Em 2011, 5 empresas chinesas adquiriram 15% de uma brasileira chamada CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, por quase 2 bilhões de dólares. Para explorar, adivinha o quê? Nióbio. Então, enquanto o Brasil e os brasileiros, o governo brasileiro, não tem nem planos para começar a explorar esse material, para usá-lo de forma eficaz para melhorar a indústria, para melhorar a produção de tecnologia, os chineses estão vindo aqui. Nós estamos deixando os estrangeiros entrarem aqui e novamente roubar as nossas riquezas e usar para o que eles quiserem. E ao invés de, ao mínimo, usar isso, já que estão deixando, eles deixam os outros, não usam para a riqueza do Brasil e continuam permitindo que a Amazônia seja desmatada. Na nossa floresta, nós possuímos mais de 9.865 espécies vegetais medicinais inexploradas, que não são utilizadas, algumas nem estudadas direitos ainda. Isso porque são 10 mil e o Brasil usa apenas 135 espécies vegetais medicinais.
um mercado medicinal farmacêutico poderia crescer muito se nós explorássemos isso. Mas o que preocupa e o que surpreende é que 78% das pesquisas são feitas por estrangeiros. Novamente, o que nós estamos pensando? Nós estamos pensando no bem da Amazônia? Não. Nós estamos pensando na riqueza do Brasil? Também não. Nós estamos simplesmente desperdiçando o potencial da nossa floresta. Enquanto isso, outros vêm aqui e estudam no nosso lugar, e usam no nosso lugar, e produzem medicamentos, e produzem soluções, e produzem tecnologia no nosso lugar, e ganham em cima da nossa natureza e das nossas riquezas novamente. E no meio de toda essa discussão, entra-se o conflito do século. Nós devemos usar, explorar ou testar o potencial da nossa floresta amazônica e assim modernizar e assim crescer, ou então devemos proteger e deixar essas riquezas de lado. É certo que o Brasil não está devidamente usando essas riquezas, mas também não está protegendo da forma que deveria. E mais do que um recurso brasileiro ou um recurso sul-americano, a Amazônia não é só importante para o Brasil, ela é importante para todo o planeta. A importância da Amazônia para o planeta. Começando pelo ciclo da água. A evapotranspiração é um processo onde a vegetação como um todo libera vapor de água para a atmosfera, a formação de nuvens e precipitação. A umidade liberada pelas plantas forma nuvens que se deslocam devido a correntes de ar. Quando a umidade acumulada nas nuvens atinge um nível crítico, ocorre a precipitação, que é as chuvas, que retorna a água ao solo e aos corpos d'água. Fluxo para rios e bacias hidrográficas. A água das chuvas escorre para os rios e bacias hidrográficas da Amazônia. Esse escoamento superficial se junta ao fluxo de água subterrânea que recarrega os rios. A Amazônia possui uma vasta rede de rios interligados com destaque para o rio Amazonas, que recebe a água de vários afluentes da bacia. A biodiversidade amazônica é a maior do planeta. A floresta cobre cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados e abriga mais de 40 mil espécies de plantas conhecidas, cerca de 427 espécies de mamíferos, 1.300 espécies de aves, 378 espécies de répteis, 400 espécies de anfíbios e 3.000 espécies de peixes de água doce, sem contar as milhões de espécies de insetos, muitas ainda não catalogadas. A Amazônia armazena entre 45 e 60 gigatoneladas de carbono em sua biomassa e nos solos, atuando como um dos maiores pulmões verdes do mundo, absorvendo o CO2 da atmosfera, consequências do desmatamento e da degradação. A ameaça à estabilidade climática do planeta. O carbono estocado é liberado na forma de dióxido de carbono. Isso aumenta o efeito estufa e contribui para o aquecimento global, aumentando o acontecimento de eventos extremos, como secas prolongadas e ondas de calor. Como exemplo, eu vou citar uma notícia ocorrida recentemente no Record News, que foi o exemplo de uma explosão de calor, um fenômeno climático repentino que provocou pânico na Espanha. Na Espanha, milhares de pessoas foram surpreendidas pelo fenômeno chamado explosão de calor. Segundo especialistas, ele ocorre quando uma onda de ar frio atravessa rapidamente a camada de ar quente e seco, superaquecendo quando chega na superfície. Banhistas gravaram a cena em que diversos usuários da praia local correram para se proteger da ventania de quase 100 km/h. Segundo relatos, cerca de 5.000 pessoas deixaram a orla no momento do ocorrido e 7 foram resgatadas do mar. Apesar do surto e do perigo, não houve feridos. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a importância econômica exercida pelo bioma Amazônia. A Amazônia, ela abrange diversos recursos naturais. Dentre eles, podemos falar os recursos hídricos. A Amazônia, ela é uma grande reserva de água. A bacia amazônica, ela exerce uma grande importância. Ela é uma das maiores reservas de água doce do mundo. Ela exerce uma importância tanto regional quanto global, pois é uma grande quantidade de água que está ali. O gigante Amazonas.
O rio Amazonas, ele exerce uma função central na região e no mundo. Ele é considerado o maior rio do planeta em volume de água. Então, certamente, ele tem uma importância regional, tanto econômica quanto social. Os recursos hídricos na Amazônia, eles apresentam usos múltiplos. O que isso significa? Significa que as pessoas podem utilizar os rios e as fontes de água para diversas formas. Uma dessas formas é a agricultura. A agricultura, ela é uma das principais formas, mas também uma das principais formas de degradar essa quantidade de água, esses recursos hídricos, pois em diversos momentos da história, os recursos hídricos, a água, ela foi devastada principalmente pelo uso da irrigação. Isso já aconteceu em muitos casos na África e em outros países. Então, ao mesmo tempo que ela apresenta uma grande importância, esses recursos hídricos e essa água podem ser deplorados, podem ser devastados, principalmente com o uso da irrigação. O próximo tópico, os próximos recursos, são os recursos florestais. Os primeiros são as madeiras e produtos. Então, a floresta é a maior floresta do mundo. Ela apresenta uma grande quantidade de madeira, e essa madeira ela pode ser utilizada para diversas formas de utilização. Os produtos notáveis. Então, a gente pode destacar a castanha do Pará, o açaí como principais alimentos, a borracha natural, que dentre aquela época da expansão econômica da Amazônia, foi uma das grandes pioneiras nesse setor. Bom, os recursos minerais. Então a Amazônia ela tem um subsolo valioso, né? Rico em minérios. A gente sabe que a Amazônia ela consegue se reinventar pelas folhas mortas. Então as folhas mortas elas entram no subsolo e conseguem deixar aquele solo mais fértil, possibilitando uma maior fertilização de plantas, de árvores, né? Então, esse subsolo valioso tem uma grande quantidade de minérios. A gente pode destacar a Serra dos Carajás, no Pará. Ela tem grandes reservas de minério de ferro, cobre, ouro e manganês. A gente pode lembrar que esses solos ricos em minérios, eles são abrangentes em áreas que sofrem a laterização. A laterização ela ocorre com a lixiviação. A lixiviação ela é um efeito direto da prática da erosão. A erosão vai tirar a camada original do solo, a água vai entrar naquele solo degradado, ela passa até a parte mais inferior daquele solo, até a parte de baixo, e ela vai levando com ela os minerais solúveis. Então, todos aqueles minerais solúveis vão sendo levados com aquela água da chuva. O que sobram são aqueles minerais não solúveis. Esses minerais não solúveis vão formar as lateritas. As lateritas têm grande quantidade desses minérios, então são áreas aproveitadas pelo governo brasileiro, principalmente pela abrangência em minérios, e a gente consegue ver a presença delas aí na Amazônia. A exploração com cuidado. Então você tem uma exploração, só que você precisa explorar com cuidado, você não pode extrapolar os limites, porque se você extrapola os limites, você acaba degradando, e você não pode degradar. Você tem que explorar, você tem que aproveitar os recursos, mas você não pode passar dos limites, né? Porque senão você vai acabar degradando a sua floresta. Os recursos genéticos. Então tem um potencial da flora, tem uma enorme variedade. Então a Amazônia ele tem uma enorme variedade de plantas, tem uma variabilidade genética gigantesca, né? Então a Amazônia ela apresenta essa característica genética, né? Os alelos se juntam, formam plantas com características favoráveis. Então você tem aí uma grande genética boa, né? Um potencial da flora, várias variedades. Você tem o potencial de novas substâncias, né? As plantas contêm novas substâncias que podem ser utilizadas na medicina para a criação de novas vacinas e novos medicamentos. Bom, agora temos um mapa. Esse mapa, ele mostra esse planejamento e ele mostra os recursos, os minérios aí que mais se apresentam aí na Amazônia. Então veja que tem o gás natural, tem o diamante, olha como o diamante é abrangente. Tem o ouro, tem o estanho que ele é utilizado como um dos grandes materiais
lá na área da eletrodinâmica, para formar aqueles equipamentos que não deixam o equipamento da bateria queimar, né? São aqueles equipamentos que não deixam queimar. O manganês, o ferro também, que é muito importante, muito abrangente nas lateritas, né? Veja a quantidade de minérios que estão, né? A quantidade de a bauxita, né? Que vai formar o alumínio ali. Diversos materiais, diversos minérios aí na área da Amazônia, o que traz pra gente aí a riqueza da Amazônia. Bom, agora vamos falar um pouquinho da agricultura e pecuária na Amazônia. O primeiro tópico é a pecuária bovina. A pecuária bovina, ela é uma grande atividade econômica, mas ao mesmo tempo que ela é uma grande atividade econômica, ela traz um desmatamento severo. Vamos lembrar que a pecuária, ela foi uma das primeiras atividades que levou uma interiorização do Brasil na época colonial. Então você tinha economias litorâneas, né? E a pecuária, ela foi a primeira que provocou uma interiorização, uma vinda para o interior, uma saída do litoral na colônia brasileira, né? Junto a ela, foi também o bandeirismo paulista, com as monções, com as buscas por índios, mais tarde também a busca por ouro, primeiramente em São Paulo, e depois em Minas Gerais, porque lembre que eles estavam em São Paulo e eles até travaram uma guerra contra portugueses, porque eles disputavam o ouro na região. Então eles travavam a guerra para disputar o ouro contra os portugueses. Essa guerra só foi terminar quando surgiu o ouro lá em Minas Gerais. Então eles saíram de São Paulo e foram para Minas Gerais. Então os polos do bandeirismo, dos bandeiristas, foram três: as monções, busca por indígenas, e a busca pelo ouro, né, que depois foi para Minas Gerais. Então essa pecuária, ela provocou uma interiorização. Né? Outro fundamento que provocou uma interiorização foi as câmaras municipais do governo espanhol. Lembre que as câmaras municipais foram uma terceira forma administrativa da colônia. Primeiro foi as capitanias hereditárias, depois o governo geral, os dois criados por Portugal, e na época da restauração foi quando Portugal dominou a Espanha, quando a Espanha dominou Portugal, a Espanha criou ali criou as câmaras municipais ali em solo brasileiro, né? Que provocou também uma interiorização, né? Então a pecuária, ao mesmo momento, né, ela é dada como extensiva. O que significa ser extensiva? Significa ser em abrangência, em grande quantidade. Então ela causa um desmatamento da Amazônia, porque para você formar pastos, você precisa devastar, você precisa retirar árvores. Então esse é o desmatamento causado. O cultivo da soja, cultivo de soja. Atualmente, a soja é dada como um dos principais produtos que causam o desmatamento na Amazônia, porque você precisa tirar grandes quantidades de árvores para você formar um solo, para aí sim você plantar a soja, né? Então, você tem um grande plantio, né? Eles empurram o gado para novas áreas de florestas e mantêm o ciclo de desmatamento. Então a soja contribui como um grande produto para o desmatamento na Amazônia, né? Ao mesmo tempo que também é um produto econômico, né? Então vamos lembrar que a soja é um recurso importante, é um recurso exportado pelo Brasil em grande quantidade, mas também colabora aí para o desmatamento. Bom, o impacto econômico e ambiental. Essas atividades que a gente citou, lógico que elas atuam economicamente, elas facilitam a agricultura familiar, a agricultura feita pelas famílias, potencializam a economia da região. Mas vamos lembrar que tem também um lado negativo, que é justamente o impacto econômico e ambiental. Então, embora elas geram receitas e empregos, elas também vão provocar esse impacto. Então, o governo brasileiro, ali, todas as leis, elas devem levar em conta esse desmatamento, esse impacto. Então, essas atividades, elas não podem chegar a nível de desmatamento severo. Então, uma medida seria você limitar as áreas de plantio da soja, limitar as áreas do gado, para que essas áreas não se expandam tanto e não causem um desmatamento tão grande. Bom,
A geração de energia na Amazônia, as usinas hidrelétricas. Essas usinas hidrelétricas, elas são muito importantes. Elas são feitas em rios. Elas são o primeiro princípio de geração de energia. Depois vão surgir as novas formas limpas de energia. Mas, primeiramente, aqui tem essas formas sujas, né, entre aspas, de energia. Então você tem um potencial hidrelétrico natural e muito grande na Amazônia. A Amazônia, os rios da Amazônia têm o maior potencial natural de geração de energia. Vamos lembrar que para você gerar energia em um rio, não é somente ter um rio. Esse rio, ele precisa ter uma declividade. Ele não pode ser um rio não declinável, um rio reto. Porque um rio reto, ele serve para a navegação. Agora, um rio com potencial de geração de energia, ele precisa ter uma declividade. Ele precisa ter uma diferença de declínios para ele poder gerar um potencial hidrelétrico, né? Então, esse é o princípio. A Amazônia, ela possui sim um potencial hidrelétrico. Ela possui também diversas usinas, como a da região do Belo Monte, a Tucuruí e a do complexo do Rio Madeira. O impacto ambiental. Então, essas usinas, elas colaboram para uma geração de energia. Mas lembre-se que essas usinas, elas ainda não estão na chamada energia limpa, na chamada forma de energia limpa. Elas estão ainda naquele princípio inicial. Então, elas causam um grande impacto ambiental, principalmente com a construção de barragens, né? Que causa o alagamento de vastas áreas, né? Então ela vai causar o desmatamento de vastas áreas aí na Amazônia. Então essas usinas hidrelétricas, elas causam esse impacto ambiental. Você tem, ao mesmo tempo que você tem um potencial econômico de geração de empregos, você também tem ali o impacto do desmatamento, o impacto ambiental. Bom, os impactos sociais. Então, elas causam o deslocamento de comunidades tradicionais, como indígenas e ribeirinhos. Então, aquelas populações que tinham um modo de vida ali consolidado, agora vão ter esse modo de vida modificado. Então, né? Então a gente chega a essa conclusão: as usinas hidrelétricas, elas possibilitam uma grande atividade econômica, mas também vão atrapalhar esse aspecto social e também o aspecto ambiental que a gente viu. Bom, a questão da sustentabilidade. Você tem o princípio, você consegue gerar energia, mas essa energia, ela gera uma sustentabilidade? Essa discussão ela tem que ser levada em conta, né? Principalmente ali nas grandes reuniões que acontecem. Então esse princípio ele deve ser levado em conta, né? Então será que as usinas hidrelétricas elas possuem uma questão da sustentabilidade? A resposta é não. Elas não possuem esse recurso, né? Porque a energia produzida, em sua maior parte, né, ela é usada em centros urbanos e indústrias distantes. O fato de ser usada em indústrias, né, em um aspecto mais indireto, pode gerar, sim, um aspecto de não sustentabilidade. Mas o aspecto central seria o dela não ser uma forma de energia limpa, né? Ela utilizar uma grande quantidade de água ali para gerar energia e poder ser trocada. Você teria uma maior sustentabilidade com uma energia eólica, por exemplo, né? Então esse aspecto deve ser considerado. O turismo ecológico é o que nós chamamos de ecoturismo na Amazônia. Então, essa grande quantidade de biodiversidade atrai grandes pessoas, né? Atrai grandes parcelas populacionais, né? Então, você tem, em vez de grandes resorts, você tem o foco em pequenas pousadas e expedições. Então, por que expedições? Porque você tem uma grande biodiversidade. As pessoas querem ver essa biodiversidade. Então, se você quer providenciar um turismo ecológico, você constrói expedições. Então, essas expedições e pequenas pousadas, elas vão também possibilitar ali uma ampliação do aspecto econômico, mas elas também não podem chegar ao nível de devastar ali a floresta, né? Isso deve ser levado em conta. A biotecnologia. A biotecnologia é você pegar os recursos da floresta e construir novos medicamentos, novas formas de vacinação.
novos meios para se proteger de doenças que causam, né? Esse aspecto ele foi levado em conta lá na pandemia da Covid. Então você tinha sim um debate social de que a Amazônia certamente teria a cura do Covid. Então muitas pessoas falavam isso, né? Que a Amazônia teria a cura do Covid, mas não teve uma pesquisa, né, tão aprofundada. Então o governo brasileiro na época não construiu uma pesquisa tão abrangente ali nesse campo, né? Então essa biotecnologia, vamos lembrar que ela também pode ser agrícola. Então você pode construir plantas com aspectos favoráveis de genética. Então você pode mesclar genes e você pode prover plantas com aspectos favoráveis, né? Então, em uma planta ali você pode mexer, pode fazer uma transgenia, talvez uma clonagem, e você pode gerar também não só vacinas, não só medicamentos, como também plantas com potencial econômico, plantas com potencial social, né? Pois elas vão apresentar aspectos favoráveis. O que seriam esses aspectos favoráveis? Seriam, por exemplo, você teria uma planta com todas as frutas maduras, todas as frutas com tamanho elevado. Isso seria uma característica favorável induzida pela transgenia, induzida pela genética, né? Então, ao invés de você ter uma planta com poucas frutos grandes maduros, você tem todos os frutos maduros. Isso seria uma aplicação da biotecnologia. Os produtos da floresta, a castanha do Pará, tem um potencial econômico e tem uma característica social, uma característica cultural. Então as pessoas, elas consomem tanto pelo cultural, tanto pelo econômico, também sendo um produto com um potencial econômico muito elevado. Então as pessoas podem vender, podem plantar para gerar uma receita ali regional. O açaí, ele é um produto regional que se tornou global. Então ele saiu da Amazônia, depois ele foi se modificando de certa forma, se tornou um sorvete e foi para o mundo todo, né? Mas ele surgiu da biodiversidade da Amazônia, isso deve ser considerado, né? E eles vêm, né? A gente está lendo aqui que nas florestas de várzea. Então, o que seriam essas florestas de várzea? São áreas com alagamentos periódicos, né? Então, você tem a mata de Gapo, que é aquela área que tem frequente alagamento, a mata de terra firme, que não tem alagamento, e a mata de várzea, que tem alagamentos periódicos. A borracha. Naquele ciclo da Amazônia, durante a ditadura militar, você tinha uma grande levada para a Amazônia. Então as pessoas iam para a Amazônia porque o governo brasileiro na época potencializava isso. Eles faziam campanhas para levar essas pessoas para a Amazônia. Então eles ofereciam terras com preços bem baixos, né? Então eles ofereciam que as pessoas poderiam comprar a quantidade que quiserem e essas pessoas iam para a Amazônia. Por que eles faziam isso? Porque na época eles queriam integrar a Amazônia com o mundo, né? Integrar a Amazônia com as demais regiões, porque a Amazônia sempre foi a região isolada. Então, lá na ditadura militar, na época da ditadura, você tinha esse aspecto da integração. E a borracha foi um dos principais produtos desse levante, né? Então, a borracha natural, né, ela é extraída das seringueiras, né? Que gera também um trabalho muito potencial. E a borracha, ela sempre foi o grande potencial da Amazônia, porque você tem uma grande quantidade de seringueiras, né? E elas foram aproveitadas, e aproveitadas até demais, porque gerou também um desmatamento. Bom, vamos agora para a Amazônia, conflitos e desafios. O desmatamento e queimadas versus a expansão agropecuária. Agora nós chegamos no ponto-chave do nosso debate, da nossa apresentação. Você tem um desmatamento e queimada. Esse seria o princípio da queimada. E você tem uma expansão agropecuária. Então, ao mesmo tempo que você tem uma certa expansão econômica, em contrapartida, você tem uma expansão do desmatamento. Então, quer dizer, as pessoas, elas se ligam tanto a esse aspecto econômico da expansão agropecuária que geram desmatamento. E aí vem o debate. Será que é tão importante assim? Será que realmente essa expansão
ela deve ser tão abrangente assim a ponto de causar o desmatamento? Ou será que essa expansão ela deveria ser realizada de uma forma mais amena, claro, levando em conta que você precisa abranger, elevar o aspecto econômico, mas também deveria levar em conta o desmatamento. Então você deve expandir sim a economia. Só que você não deve transformar o aspecto econômico com o aspecto do desmatamento em uma oposição. Eles não podem atuar em conjunto. Então você não pode ter um desmatamento atuando em conjunto com a expansão. A expansão ela deve sim ocorrer, mas quando chega ao ponto de causar um desmatamento, aí sim deve ser considerado esses aspectos, deve ser reanalisada a expansão para que o desmatamento não possa ocorrer, né? Então, garimpo ilegal e mineração em terras indígenas. O garimpo ilegal, ele é um dos grandes aspectos aí da Amazônia, né? Eles são um dos maiores desafios para a proteção da Amazônia e para a defesa dos direitos dos povos tradicionais. Então, você tem, às vezes, um povo tradicional em uma área rica em ouro. E aí as pessoas vão lá para tirar esse ouro. Elas estão tirando os aspectos econômicos daqueles povos indígenas. Então você tem aí uma falta de proteção para esses povos. Então o que deve ser feito? Deve-se limitar o acesso ao garimpo. Ele deve acontecer, porque ele é um princípio econômico importante. Mas ele não deve acontecer ao ponto de extrapolar os limites da proteção aos nativos e do desmatamento que pode ocorrer, né? Desmatamento, o impacto ambiental gerado também, né? E a mineração. A mineração vai considerar os mesmos impactos, vai ser a mesma coisa. A pressão internacional. Então hoje você tem grandes sanções, grandes reuniões. Os países hoje eles fazem reuniões para proteger a Amazônia. Então há um interesse global em proteger a Amazônia, porque caso a Amazônia ela seja totalmente devastada, isso não vai gerar somente um impacto nacional, mas sim um impacto global. Então por isso essa importância, né? Com sanções. Um exemplo é o Fundo Amazônico. É um mecanismo de financiamento criado para captar doações e apoiar projetos de combate ao desmatamento e de promoção do desenvolvimento sustentável na Amazônia. Estão se considerando aí, né, se consolidando como um grande exemplo ali de sanções e acordos aí ambientais. Para a gente terminar essa parte, os conflitos entre interesses locais e globais. Quais seriam os interesses locais? O emprego e a renda. E os globais? A preservação do clima. Então, as pessoas elas querem uma amplitude para gerar emprego. Elas querem devastar a área para formar o gado, para formar a soja e para gerar emprego. Mas, em contrapartida, o mundo não quer isso. O mundo quer a preservação, quer a limitação das áreas de soja. Então, você tem uma oposição. Você tem um conflito entre esses interesses aí, né? Que geram um debate global. Então, é um debate global que é potencializado por esse aspecto de conflito, né? Então, essas coisas devem ser analisadas, né? Você deve ter uma análise, né? Você deve sim atender aos interesses locais, ao mesmo tempo que os globais não devem ser ignorados. Então, os dois devem andar em conjunto. Então, veja que até mesmo aquele princípio da oposição entre o desmatamento e o aspecto econômico está aqui. Você deve ter sim um aspecto econômico abrangente, mas esse aspecto econômico ele não deve extrapolar os limites do desmatamento. O desmatamento não pode ocorrer. Então, você deve sim ter uma economia, mas ela não pode chegar ao nível de causar um desmatamento, né? Um dos principais problemas ao utilizar os recursos da Amazônia é manter um equilíbrio entre a preservação e a exploração dos recursos naturais. Por isso, a bioeconomia vem se tornando um assunto em ascensão. A bioeconomia é um sistema econômico baseado na produção e utilização sustentável de recursos biológicos renováveis como plantas, animais e micro-organismos para desenvolver novos produtos, tecnologias e serviços.
O seu objetivo é criar um modelo econômico mais sustentável, que substitui recursos fósseis, protege o ambiente, conserve a biodiversidade e promove o desenvolvimento econômico e social, integrando o conhecimento tradicional de povos e comunidades. A bioeconomia não é só uma ideia. Ela já acontece na Amazônia de várias formas. Com produtos da natureza, como o açaí e a castanha do Brasil, a colheita deles fornece trabalho e dinheiro para as comunidades locais. Além disso, as empresas de cosméticos usam óleos de plantas como a andiroba. Com tecnologia, pesquisadores buscam na floresta novos remédios e produtos para a agricultura. E com serviços, o turismo em vilarejos na floresta é uma forma das comunidades ganharem dinheiro e mostrarem a importância da sua cultura e da natureza. No fim das contas, a bioeconomia mostra que a floresta de pé vale mais do que a floresta derrubada. A Amazônia como patrimônio. A Amazônia não pode ser vista apenas como uma imensa reserva de árvores e rios. Ela representa um verdadeiro patrimônio, não apenas do Brasil, mas da humanidade inteira. Trata-se da maior floresta tropical do planeta, cobrindo uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados e abrigando a maior biodiversidade conhecida pela ciência. Nela, encontramos milhares de espécies de plantas, animais e micro-organismos, muitos dos quais ainda nem sequer foram catalogados. Além da riqueza natural, a floresta também guarda um patrimônio cultural inestimável, pois é lar de comunidades tradicionais, povos indígenas e ribeirinhos que vivem em harmonia com o meio ambiente há séculos, transmitindo saberes, costumes e formas de vida que precisam ser respeitados e valorizados. Cuidar da Amazônia é, portanto, um dever que ultrapassa as fronteiras brasileiras, porque seu equilíbrio influencia o clima global, a qualidade do ar que respiramos e o futuro de toda a humanidade. Ao reconhecer seu valor, reforçamos que não se trata apenas de uma questão ambiental, mas de um compromisso ético, cultural e social que diz respeito a todos nós. Preservação e futuro. Falar em preservação da Amazônia é falar diretamente sobre o futuro da vida no planeta. A floresta amazônica desempenha um papel crucial no equilíbrio climático, pois regula as chuvas, influencia a temperatura da terra e contribui para o ciclo da água, fundamental para a agricultura, para os rios e para a própria sobrevivência humana. Sem a Amazônia, teríamos secas mais prolongadas, enchentes mais intensas e desequilíbrios que afetariam não só o Brasil, mas também países vizinhos e até mesmo continentes distantes. Além disso, a floresta funciona como um grande reservatório de carbono, ajudando a frear o avanço das mudanças climáticas que já estamos presenciando em nosso cotidiano. Preservar a Amazônia significa também proteger a diversidade de vida que nela habita, desde grandes animais até pequenas espécies de plantas medicinais que podem no futuro ser a chave para a cura de doenças. Não podemos esquecer que milhões de pessoas dependem diretamente de seus recursos, comunidades ribeirinhas, indígenas, extrativistas e tantas outras que encontram na floresta não apenas alimento e sustento, mas também identidade e pertencimento. Assim, cuidar da Amazônia é cuidar do futuro, é garantir que as próximas gerações possam viver em um planeta saudável, equilibrado e justo. Economia e sustentabilidade. O grande desafio do nosso tempo é provar que desenvolvimento econômico e preservação ambiental não são inimigos, mas sim caminhos que podem e devem caminhar lado a lado. A Amazônia oferece um potencial gigantesco para a chamada bioeconomia, que valoriza produtos da floresta sem destruí-la.
Açaí, castanha do Pará, óleos vegetais, ervas medicinais, fibras e tantos outros recursos naturais podem ser explorados de forma sustentável, gerando empregos, renda e oportunidades para milhares de famílias. Além disso, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para fortalecer esse modelo, permitindo a criação de cadeias produtivas sustentáveis que unem inovação, ciência e tradição. Há também o potencial imenso do ecoturismo, que atrai visitantes de todo o mundo interessados em conhecer a beleza da floresta, sua cultura e sua biodiversidade de forma respeitosa. O desenvolvimento sustentável não significa abrir mão da riqueza, mas sim escolher caminhos mais inteligentes e responsáveis. Se optarmos pela destruição e pelo desmatamento, teremos lucros imediatos, porém passageiros, e perderemos recursos insubstituíveis. Mas se apostarmos na sustentabilidade, construiremos uma economia sólida, capaz de gerar inovação, valorizando a floresta em pé e garantindo a integridade da Amazônia para o futuro. É esse equilíbrio que pode transformar a região em um exemplo mundial de convivência entre prosperidade e preservação. Investimento no futuro. Investir na Amazônia não é apenas uma questão ambiental, mas também uma estratégia econômica, social e cultural de longo prazo. A floresta concentra um enorme potencial de conhecimento científico ainda pouco explorado. Cada planta, cada organismo, cada recurso natural pode se transformar em novas descobertas para a medicina, a tecnologia e a indústria. Além disso, a valorização da Amazônia fortalece as comunidades que vivem na região, oferecendo-lhes alternativas de renda digna e sustentável, reduzindo desigualdades e ampliando a qualidade de vida. É importante compreender que a floresta não deve ser vista como um obstáculo ao desenvolvimento, mas como um ativo estratégico para o Brasil e para o mundo. Governos, empresas, universidades e organizações da sociedade civil precisam se unir para criar políticas públicas, investimentos em pesquisas e programas de incentivo que transformem a Amazônia em um polo de inovação, cultura e economia verde. Cada recurso aplicado na preservação e no desenvolvimento sustentável retorna em forma de benefícios para todos. Ar mais puro, clima equilibrado, novas oportunidades de trabalho e fortalecimento da imagem do Brasil no cenário internacional. Ao investir na Amazônia, estamos construindo um legado positivo, um presente e um futuro em que progresso e natureza caminham juntos de mãos dadas. Reflexão final. A grande pergunta que devemos nos fazer é possível crescer sem destruir? A resposta é sim, mas exige escolhas conscientes e responsáveis. Nosso modelo de desenvolvimento precisa estar pautado no respeito à vida e ao meio ambiente, entendendo que o verdadeiro progresso não pode estar associado à devastação. Cabe à nossa geração tomar decisões que vão definir o destino não apenas da Amazônia, mas de todo o planeta. Se escolhermos o caminho da destruição, perderemos não só a floresta, mas também a chance de garantir qualidade de vida às futuras gerações. Mas se optarmos pela preservação aliada à inovação, mostraremos ao mundo que é possível unir riqueza, ciência, cultura e natureza. A Amazônia é um símbolo de esperança, mas também um alerta. Ela nos lembra diariamente que o futuro depende das escolhas feitas no presente. Que possamos ser a geração que soube unir desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental, deixando como herança um planeta saudável, equilibrado e justo para todos.
O futuro da Amazônia, do Brasil e do mundo está em nossas mãos, e as decisões que tomarmos hoje ecoarão por séculos.